O TikTok, uma plataforma de mídia social conhecida por sua diversidade de conteúdo, também testemunha narrativas sombrias que muitas vezes não recebem a devida atenção. Entre essas narrativas, estão histórias de indivíduos que foram vítimas de violência brutal perpetrada por cartéis e traficantes. No fatídico dia 1 de outubro de 2023, a vida de Sâmia Silva, uma jovem influencer de apenas 21 anos, foi brutalmente interrompida por um ato de violência que chocou a população de Teresina e reverberou por todo o país. A Avenida João 28, na zona leste da cidade, testemunhou o desfecho trágico de uma trama envolvendo rivalidades de facções e o submundo do crime. 4 indivíduos foram indiciados pela morte de Sâmia, cujo desfecho foi anunciado pela delegada Natália Figueiredo, encarregada do caso. Raimunda Vitória, Israel, David e Felipe, nomes agora ligados a um crime hediondo, já se encontram atrás das grades, acusados de homicídio com 3 qualificadores. Motivo torpe, ausência de defesa da vítima e perigo comum. Mas a sombra da tragédia não se limita a esses 4. Um quinto nome, Herbert, apontado como o mandante do crime, veio a óbito após ser detido em janeiro de 2024, lançando mais uma camada de complexidade sobre o caso. A investigação revelou uma trama sinistra urdida nos bastidores do mundo virtual e das ruas de Teresina. Sâmia, com seus quase 50 mil seguidores no Instagram, era uma figura influente, mas também controversa, mergulhada em um turbilhão de polêmicas e debates nas redes sociais. Suas atividades clandestinas dentro de uma facção criminosa e envolvimento com tráfico de drogas lançam uma nova luz sobre sua persona. Desde a viralização de um vídeo em que celebrava votos favoráveis à descriminalização da maconha para uso pessoal, até suas publicações sobre festas e desavenças pessoais, sua presença online era marcada por intensidade. O desfecho trágico se delineou enquanto Sâmia desfrutava de uma tarde despreocupada em um clube na zona leste de Teresina, acompanhada de suas amigas. Fotos e stories documentavam os momentos de descontração, mas a felicidade seria efêmera. Ao deixar o local na garupa de uma motocicleta, ela e suas amigas foram alvos de uma perseguição implacável por 2 indivíduos também em moto. As ruas de São Cristóvão testemunharam o desespero de uma tentativa de fuga, a violência de um ataque e a dor de uma vida jovem ceifada precocemente. A história de Sâmia Silva transcende o mundo digital, revelando as complexidades e perigos que muitas vezes estão ocultos sob uma fachada de glamour e popularidade. Sua arte é um lembrete sombrio dos perigos que espreitam nas sombras, prontos para interromper vidas e deixar um legado de dor e perplexidade. Esta é a renomada influenciadora de mídia social Sabrina Duran Monteiro, alguns meses antes de ser alvejada em plena luz do dia por provocar um dos grupos criminosos mais poderosos do Chile, em 23 de outubro de 2023. Duran Monteiro foi vítima de um ataque fatal no sudoeste de Santiago por 2 assassinos contratados pelo grupo criminoso devido à sua postura provocativa em seus vídeos do TikTok. No entanto, o caminho que a levou a um destino tão cruel teve início em maio de 2022, quando uma grande operação liderada pela Polícia Investigativa do Chile, também conhecida como PI, resultou na prisão de Sabrina Duran Monteiro e seus irmãos, por seu envolvimento em um negócio de drogas operando na cidade. Além do envolvimento como influenciadora digital, Sabrina também liderava uma organização criminosa especializada em tráfico de drogas, cujas atividades estavam sendo investigadas devido ao seu papel na coleta, distribuição e venda de entorpecentes. Contudo, em Las Pradas, sua organização estava em conflito com outro grupo criminoso. Essa intensa rivalidade mergulhou a pequena cidade em uma sombra do que costumava ser, com os moradores vivendo em constante medo da violência que poderia eclodir a qualquer momento. Como resultado, o governo chileno lançou uma ofensiva contra essas organizações criminosas, mobilizando um contingente de 100 detetives para lidar com a situação. Para executar uma incursão em cada esquina, em cada rua e em cada residência, Sabrina Duran Monteiro foi detida enquanto tentava escapar pela janela dos fundos de seu esconderijo. Ela foi capturada e acusada de delitos relacionados à distribuição de narcóticos, mas colocar Sabrina atrás das grades a aproximava literalmente de seu destino. Durante os 3 anos de sua sentença, Sabrina mergulhou no universo do TikTok como uma das suas principais influenciadoras. Contava com mais de 600 mil seguidores em sua conta
identificada pelo nome de usuário Katrina Guzmán, possivelmente uma alusão ao notório El Chapo Guzmán. Outro apelido usado por ela era Lena, e a rainha do narcotráfico do TikTok, em referência ao seu modesto empreendimento comercial. Sim, estou tão perplexo quanto você sobre como ela conseguiu manter essa conta enquanto estava encarcerada, mas tudo o que podemos dizer é que Sabrina tinha seus métodos. Ela também tentou ter sucesso ao planejar uma fuga malograda da prisão ao quebrar e saltar pela janela do 3º andar. Após sua tentativa de fuga frustrada, ela foi capturada novamente e levada de volta à prisão. Mas o que aconteceu em seguida após ser libertada sob liberdade condicional supervisionada vai te surpreender. Sabrina decidiu se tornar uma influenciadora, porém não uma influenciadora comum. Ela optou por exibir uma ostentação de joias de ouro e produtos de luxo para sua audiência. Enquanto parecia que estava vivendo uma vida de glamour aos olhos dos espectadores, Sabrina estava ciente do perigo iminente. Por que, você pergunta? Porque seus seguidores começaram a glorificar sua dupla identidade como rainha do narcotráfico e estrela do TikTok. Isso trouxe à tona suas atividades criminosas e seu estilo de vida, influenciando milhares a se aventurarem nesse caminho destrutivo. Essa exposição tornou Sabrina um alvo primário não apenas para seus rivais, e tanto para o governo chileno, quanto para seu próprio grupo. Todas as evidências apontavam para uma única verdade: Sabrina Duran Monto precisava ser eliminada. No dia do terrível incidente, Sabrina estava a caminho de um salão de beleza quando foi abordada por 3 agressores. Forçada a sair de seu veículo, foi alvejada 8 vezes. Um transeunte capturou a cena em vídeo, mostrando Sabrina, outrora poderosa, agora sangrando até a morte no chão. Os assassinos então fugiram com seu carro da cena do crime, incendiando-o poucas milhas adiante. Apesar da chegada de ambulâncias e da tentativa de salvá-la, Sabrina perdeu tanto sangue no trajeto que faleceu antes de chegar ao hospital. Até o momento, nenhum suspeito foi detido em conexão com o assassinato e as autoridades chilenas lutam para identificar um motivo. Esta tragédia pode ser apenas mais uma entre centenas de vítimas da violência desenfreada de cartéis e gangues, uma realidade frequentemente obscurecida pela mídia. Leslie Ann, uma sensação das redes sociais mexicanas conhecida como Nana Picas, encontrou um desfecho devastador ao optar por divulgar informações sobre um cartel mexicano notório. Leslie havia conquistado reconhecimento como influenciadora digital, criando conteúdo variado, desde tutoriais de maquiagem até vlogs diários sobre sua vida. Sua presença online, caracterizada por uma peruca afro preta, batom vermelho e óculos oversized, ganhou destaque, especialmente quando ela interagia de maneira descontraída com pessoas em supermercados, fazendo-lhes perguntas divertidas para entretenimento. Apesar das respostas favoráveis, sua decisão de expor as atividades do cartel a expôs a um sério perigo. Ameaças contra sua vida surgiram, acompanhadas de faixas acusando-a de colaborar com cartéis rivais para revelar os segredos do cartel independente às autoridades mexicanas. Leslie rejeitou veementemente essas acusações, afirmando que suas informações eram provenientes de fontes credíveis e negando quaisquer conexões com cartéis. Sem se deixar abater pelas ameaças, ela permaneceu firme, continuando a desvendar as operações do cartel, consolidando sua reputação como uma denunciante corajosa e determinada. Em 5 de fevereiro de 2018, um evento trágico ocorreu quando 2 homens entraram no restaurante durante o turno noturno de Leslie e a atacaram depois de pedir cervejas. Ela foi atingida por 3 tiros fatais no corpo superior. As autoridades mexicanas conseguiram prender um dos agressores, Elipas. Mas houve uma reviravolta surpreendente durante o julgamento, quando o juiz inesperadamente retirou as acusações, revelando a corrupção arraigada contra a qual Leslie havia lutado. A morte de Leslie inadvertidamente provocou o interesse de entidades estrangeiras, levando-as a investigar a influência do cartel, expondo assim o perigo. A condição da cidade era alarmante, com Acapulco classificada como a 2ª cidade mais perigosa do mundo, levando os Estados Unidos a emitirem uma proibição de viagens para desencorajar seus cidadãos de visitá-la. Leslie almejava provocar mudanças ao destacar os problemas da cidade tanto para o público quanto para o governo mexicano. Porém, ela subestimou tragicamente o nível de corrupção em sua busca por justiça. Ao se envolver com membros do cartel, ela pagou o preço máximo. Seu legado permanecerá vivo por muito tempo. Lidar novamente com esses cartéis mexicanos
é extremamente arriscado e muitas vezes resulta em consequências severas. Essas organizações criminosas possuem um poder avassalador, têm um histórico de violência brutal e podem alcançar indivíduos em qualquer lugar, inclusive fora do México. Embora alguns possam escapar de danos imediatos, as implicações a longo prazo e o impacto emocional podem ser significativos. Portanto, é importante agir com cautela e evitar qualquer tipo de envolvimento com os cartéis, especialmente em plataformas de mídia social, onde suas ações podem ter graves repercussões no mundo real. Motit Moore, um influenciador de mídia social de 27 anos, estava sentado em uma loja de fotocópias na área de Nafar de Delhi, Índia, navegando em seu telefone, quando de repente 3 jovens usando capacetes irromperam no local. Eles brandiram suas armas, apontaram para Moore e ameaçaram: "Vamos te transformar em uma estrela do TikTok." Com essas palavras sinistras, os rapazes começaram a disparar de forma aleatória, esvaziando todos os cartuchos em seu corpo. Moore ficou irreconhecível. Até mesmo seus dentes foram destruídos pela enxurrada constante de balas. Mas como ele chegou a essa situação? Quem estava por trás disso? Por que Moit Moore foi alvo de uma punição tão cruel? E qual foi a motivação dos seus assassinos? Quais foram as palavras finais perturbadoras? Para compreender esse caso, vamos retroceder ao início. Moit Moore era uma celebridade do TikTok com mais de 500 mil seguidores e 5,9 milhões de curtidas. No entanto, o aspecto mais peculiar era que ele havia ingressado na plataforma apenas 8 meses antes, e ninguém conseguia explicar como ele havia alcançado um crescimento tão rápido. Mas ao analisar o tipo de conteúdo que ele produzia, podemos encontrar uma pista sobre por que tantas pessoas o admiravam. A maioria de seus vídeos o retratava como um bad boy, com um bom coração, que estava conectado com sua masculinidade, mas não tinha medo de expressar emoções. Assim que Moore percebeu que seus espectadores apreciavam esse tipo de conteúdo, ele ficou mais determinado em criar os melhores vídeos possíveis para satisfazer seus fãs leais. Seu objetivo era superar-se a cada vídeo, tornando-os mais envolventes e emocionantes do que os anteriores. No entanto, alguns de seus esquetes também pareciam encenados às vezes. Por exemplo, em um deles, ele saía do carro para oferecer seus sapatos caros a um morador de rua. Além disso, gostava de exibir sua persona robusta e decidida, como em um vídeo onde se gabava de sua capacidade de quebrar os 206 ossos do corpo humano. Ele cantava, contava piadas, dançava e sempre fazia questão de exibir seu físico musculoso malhado na academia, tudo para atrair seu público. Com o passar do tempo, ele construiu uma grande base de fãs na Índia e alguns até o reconheciam nas ruas. Onde quer que fosse, as pessoas pediam selfies com ele e muitos sonhavam em participar de um de seus vídeos. Ele provavelmente teria permanecido no topo pelo tempo que quisesse se não tivesse cometido um grande erro. Você vê, embora Moore parecesse um cara legal online, a qualidade das companhias que ele mantinha não era tão boa, de acordo com o oficial investigativo que trabalhou em seu caso. Convivendo com pessoas do submundo em uma cidade como Delhi, onde confrontos entre gangues e disputas territoriais eram comuns, se associar a esses grupos, seja como membro ou não, era praticamente um convite para a morte. O astro do TikTok se envolveu em ainda mais problemas, quando ajudou um amigo a investir 3 milhões de rúpias indianas, cerca de 36 mil, em uma propriedade imobiliária. Infelizmente, o amigo morreu de forma misteriosa, e seus conhecidos exigiram o dinheiro de volta, mas Moore se recusou a devolvê-lo. Como retaliação, eles contrataram uma gangue criminosa para ir atrás dele e eliminá-lo. Diante das ameaças de morte dessa gangue, Moore buscou proteção em uma gangue rival, na esperança de garantir sua segurança. Essa decisão resultou em uma série de confrontos. Ele encontrou seu fim na loja de fotocópias, alvejado por 17 balas. Embora a polícia não tenha inicialmente confirmado o envolvimento de uma gangue criminosa no assassinato, os detalhes do caso tornaram isso evidente desde o princípio. Pouco tempo depois do incidente, um menor envolvido no crime foi detido, o que eventualmente levou os policiais ao esconderijo dos outros membros da gangue responsáveis pelo tiroteio. Um ano após a morte de Moore, 2 atiradores, Vikas, de 27 anos, e Rohit Darar, de 30 anos, foram capturados enquanto se escondiam em uma vila em Punjab. Os 2 suspeitos eram associados à infame gangue QLE Sangan, também conhecida como a gangue Nandu.
Antes da prisão, a polícia havia caçado os criminosos incansavelmente, inclusive oferecendo uma recompensa por suas capturas. Felizmente, os assassinos foram finalmente levados à justiça, trazendo assim um fechamento para a família de Moore.